Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos iniciar o processo de análise de máquinas de estado, ou seja, o processo de análise de circuitos sequenciais. Então, muito bem, o processo de análise de um circuito sequencial visa obter o funcionamento daquele circuito sequencial partindo do diagrama desse circuito lógico. Então, a gente vai partir do diagrama do circuito lógico e a partir da análise do diagrama de circuito lógico, nós vamos descobrir como aquele circuito sequencial vai funcionar. E para descrever como aquele circuito sequencial vai funcionar, a gente vai utilizar aquelas ferramentas de descrição de máquinas de estado, que no caso é a tabela de transição entre estados e o diagrama de transição entre estados. Então, o procedimento de análise de circuitos sequenciais pode ser resumido em 4 passos. O passo 1 vai ser encontrar o número máximo de estados a partir da quantidade de flip-flops que a gente tem no nosso circuito. A quantidade máxima de estados que existe no circuito sequencial sempre é 2 elevado à quantidade de flip-flops que você tem no seu circuito sequencial. Depois que você determinou o número máximo de estados que vai ter naquele circuito sequencial, você vai obter, no passo 2, as expressões lógicas de excitação e de saída. As equações de excitação são as equações que são entrada para os seus flip-flops. Então, por exemplo, se você tiver um circuito sequencial com flip-flops tipo D, as equações de excitação vão ser as equações de entrada de cada um dos flip-flops lá do seu circuito sequencial. O passo 3 é construir a tabela de transição de estados, utilizando para isso as equações de excitação e de saída que você obteve no passo 2 e as tabelas dos flip-flops ou dos latches. Então, nesse passo, você vai obter a tabela de transição de estados, só que naquela forma binária, como a gente apresentou lá na aula em que a gente introduziu o conceito de tabela de transição de estados. E por fim, o passo 4 é montar o diagrama de transição de estados, que pode ser obtido da tabela de transição de estados que foi obtida no passo 3. Então, antes de tudo, vamos apresentar aqui as tabelas de análise para os flip-flops e para os latches. Então, essas tabelas de análise dos flip-flops nada mais são que as tabelas de transição de estados ou as tabelas de funcionamento dos flip-flops que foram apresentados nas aulas passadas. Então, você tem a tabela de funcionamento para o flip-flop tipo D, que simplesmente, se minha entrada D for igual a 0, o meu próximo estado do flip-flop D é igual a 0. E se minha entrada D for igual a 1, o meu próximo estado do flip-flop D vai ser igual a 1. No flip-flop JK você tem as duas entradas, a J e a K. Caso J seja igual a 0 e K seja igual a 0, você mantém o estado. Quando J é igual a 0 e K é igual a 1, o próximo estado armazenado no flip-flop vai ser igual a 0. Se J for igual a 1 e K for igual a 0, o próximo estado armazenado no flip-flop vai ser igual a 1. E se J for igual a 1 e K for igual a 1, você complementa o valor do estado armazenado no seu flip-flop JK. Então, se o estado armazenado é 0, ele se torna 1. E se o estado armazenado for 1, ele se torna 0. Você também vai ter a tabela de análise para o flip-flop T, que tem a entrada T. Caso T for igual a 0, você mantém o estado, ou seja, o próximo estado é igual ao estado atual. E quando T for igual a 1, você complementa o valor do estado. E por fim, nós também temos a tabela do latch SR controlado, que é um latch utilizado em máquinas de modo pulsado sensíveis ao nível. Nós não vamos fazer exemplos de análise e nem exemplos de projeto utilizando o latch SR controlado. Todavia, você pode se deparar com esse tipo de latch SR em algumas aplicações, então é importante você saber a tabela de funcionamento desse tipo de latch. Então, quando ambas as entradas SR forem iguais a 0, você mantém o estado. Quando S for igual a 0 e R for igual a 1, o próximo estado armazenado no latch SR vai ser igual a 0. Quando S for igual a 1 e R for igual a 0, o próximo estado armazenado no latch vai ser igual a 1. E sempre lembrando que a condição que S é igual a 1 e R igual a 1 é a condição proibida para o meu latch SR controlado. Então, nesse caso, é uma indeterminação qual vai ser o próximo estado. Sempre lembrando, por ser uma condição proibida, evidentemente que os circuitos práticos que utilizam latch SR controlado não vão ter essas condições para as entradas SR do meu latch SR. Então, muito bem, vamos fazer agora nosso conjunto de exemplos.
No exemplo da aula de hoje, pede-se para determinar o diagrama de transição de estados do seguinte circuito sequencial. Então, note que esse circuito sequencial ele vai ter uma entrada X e uma saída Y. E, além disso, ele tem dois flip-flops. Esse primeiro flip-flop e esse segundo flip-flop. Veja como é que funciona o nosso circuito sequencial. Você sempre tem um circuito combinacional, como está indicado aqui no tracejado, em que a saída desse circuito combinacional é a entrada do elemento de memória, que no caso é o flip-flop tipo D. E a saída desse flip-flop tipo D, ela é realimentada novamente para o meu circuito combinacional. Veja que para esse outro flip-flop você tem um circuito combinacional, no caso aqui é só uma porta lógica AND, em que esse circuito combinacional vai gerar a entrada desse flip-flop e a saída desse flip-flop ela é realimentada novamente para esse circuito combinacional. Então você tem aquela estrutura de Huffman muito bem explícita aqui. O circuito combinacional, o elemento de memória e a realimentação do elemento de memória para o circuito combinacional. Então, muito bem, analisando a topologia de Huffman, a gente sabe que isso aqui, as saídas dos flip-flops são as variáveis de estado atual e as entradas dos flip-flops, ou seja, as entradas dos elementos de memória, são as variáveis de estado próximo. Então, dado isso, visto como funciona o circuito sequencial, vamos elaborar nosso passo a passo para determinar o funcionamento desse circuito sequencial, ou seja, fazer a análise desse circuito sequencial. Então, passo 1 é determinar a quantidade máxima de estados que eu tenho nesse circuito sequencial. Qual é a expressão para isso? A quantidade máxima, a quantidade de estados é 2 elevado à quantidade de flip-flops que eu tenho no meu circuito sequencial. Então, eu tenho dois flip-flops tipo D, então a quantidade máxima de estados aqui é 2 elevado a 2, que é 4 estados. Vamos agora para o passo 2. O passo 2 é obter as expressões de excitação e a expressão de saída. Sempre lembrando, a expressão de excitação é a expressão que entra nos flip-flops. E a expressão de saída é a expressão de saída do meu circuito sequencial. Então vamos obter a expressão de excitação para esse flip-flop aqui. Como a saída desse flip-flop aqui é a variável de estado a entrada desse flip-flop tipo D eu vou chamar de dA. Então vamos obter a expressão lógica para dA. Nessa primeira porta lógica I aqui entra A e X, então a saída vai ser AX. E nessa segunda porta lógica I aqui entra BX. Então a saída da porta lógica I vai ser BX. Logo, a saída dessa porta lógica OU vai ser AX ou BX, que é a entrada desse flip-flop dA. Então, a expressão de excitação para dA vai ser igual a AX ou BX, que é a mesma coisa, fica um pouco mais fácil de enxergar sendo assim, ó, A ou BX. Vamos agora determinar a expressão de excitação para esse outro flip-flop D. Como a variável de estado referente a ele é a variável de estado B, a expressão de excitação, nesse caso, eu vou chamar aqui a entrada DB do meu flip-flop D. Então, nesse caso, nessa primeira entrada aqui entra A negado e nessa outra entra X. Então, a saída dessa porta lógica I é A negado X, que é a entrada DB do meu flip-flop D. Então, a outra expressão de excitação é DB é igual a negado X. E, por fim, vamos obter a expressão para a saída Y, que nesse caso é a saída dessa porta lógica OU aqui, que entra B e entra o outro valor que é A. Então, a saída dessa porta lógica OU é A ou B. Logo, a expressão de saída Y é A ou B. Sempre lembrando, essas duas aqui são equações de excitação e essa é uma equação de
saída. As equações de excitação são as equações que entram nos flip-flops e a equação de saída é a saída do meu circuito sequencial. Utilizando esse conjunto de 3 equações, nós já conseguimos determinar nossa tabela de transição de estados. Então, muito bem, a partir do momento que você determina as equações de excitação e a equação de saída, você não precisa mais olhar o seu diagrama de circuito. Então, vamos agora para o passo 3. O passo 3 é determinar a tabela de transição de estados. Então, a tabela de transição de estados, aqui vai ter o quê? Vai ter o estado atual, vai ter a entrada, e a próxima coluna seria estado próximo, só que eu não tenho como obter a coluna de estado próximo, porque eu só tenho as equações de excitação. Mas analisando as equações de excitação, eu consigo obter as colunas referentes ao estado próximo. Então vamos colocar aqui as colunas referentes à excitação. Depois eu vou colocar as colunas referentes ao estado próximo. E por fim eu vou colocar a coluna referente à saída. Essa tabela aqui é a representação binária da minha tabela de transição de estados. Então aqui em estado atual eu vou colocar minhas variáveis de estado, que é A e B. A minha entrada no caso é X. A excitação no caso é dA e dB. O estado próximo no caso é A mais e B mais. E a minha saída é Y. E o que eu vou fazer agora é preencher essa tabelinha aqui. Então, muito bem, como é que eu vou preencher essa minha tabelinha aqui de transição de estados? Simplesmente, eu vou preencher as colunas de excitação, estado próximo e saída em função do estado atual e entrada. Então, é como se eu estivesse preenchendo uma tabela da verdade. Então, aqui, no caso, nessa tabela da verdade, as entradas é A, X e B, que são as variáveis do estado atual e entrada. E as saídas aqui são a excitação, dA e dB, estado próximo, A mais e B mais, e a minha saída Y. Muito bem, no caso, eu tenho já as expressões que determinam dA, dB e Y, que são essas equações aqui, a equação de excitação e a equação de saída. Então, analisando esse conjunto de equações, a equação de excitação e a equação de saída, eu consigo montar essa tabela de transição de estados. Vamos começar preenchendo a coluna de excitação. Começar pela coluna de dA, que é essa primeira equação aqui. Então, muito bem. Note que para dA, toda vez que x for igual a zero, dA é igual a zero. Então, onde tem x igual a zero, eu coloco dA igual a zero. E quando x for igual a 1, aí o resultado de dA depende apenas do resultado de A ou B. Então, nesse primeiro caso, na linha 0, 0, 1, a saída é 0, e para todas as outras, a saída vai ser igual a 1. Se você está com dificuldade de ver isso, é só substituir em cada linha aí dessa tabela as condições para A, B e X. Vamos agora preencher a coluna de dB. Para dB, toda vez que x for igual a 0, a minha saída dB é igual a 0. Então, nas linhas em que x for igual a 0, já sei que dB é igual a 0. E quando x for igual a 1, o resultado depende de A negado. Então, nessa primeira linha aqui, na linha 0, 0, 1, a saída é 1. Na linha 0, 1, 1, a saída é 1 dB. 1, 0, 1, dB vale 0. E 1, 1, 1, dB vale 0. E agora nós podemos elaborar a expressão para a minha saída y. No caso, y vai ser o resultado de A ou B. Então, aqui, nessas duas primeiras linhas, vai ser 0. E nas linhas restantes, y vai ser igual a 1. Muito bem, só que a tabela de transição de estados, ela não relaciona o estado atual e entrada com excitação e saída. Ela relaciona o estado atual e entrada com estado próximo e saída. E se você notar bem, as colunas referentes ao estado próximo estão vazias. Como é que a gente preenche essas colunas de estado próximo? Para preencher essas colunas de estado próximo, a gente analisa a tabela do flip-flop, que no caso aqui é um flip-flop D, e analisa, no caso, aqui as colunas de excitação. No caso, dA vai controlar a variável de estado A+,
e DB vai controlar a variável de estado B+. Então o que eu vou fazer nesse caso? Vou analisar linha por linha e olhar minha tabela do flip-flop para saber qual vai ser o estado próximo. Então, vamos começar a preencher as colunas referentes ao estado próximo A+. Para eu preencher as colunas de estado próximo referente a A+, eu só analiso DA, não analiso DB. No flip-flop D, quando a minha entrada D for igual a 0, o meu estado próximo, minha variável de estado próximo é igual a 0. E quando D for igual a 1, minha variável de estado próximo é igual a 1. Então, neste caso, nessa primeira linha, DA vale 0. Então, a variável do estado próximo é 0. Na segunda linha, DA é igual a 0. Então, a variável do estado próximo é 0. Na terceira linha, DA é igual a 0. Então, a variável do estado próximo é igual a 0. E na quarta linha, DA é igual a 1. Então, a variável do estado próximo é igual a 1. Na quinta linha, DA é igual a 0. Então, a variável do estado próximo é igual a 0. Na sexta linha, DA é igual a 1. Então, a variável do estado próximo é 1. Na sétima linha, DA é igual a 0. Então, a variável do estado próximo é 0. E na oitava linha, DA é igual a 1, então a variável do estado próximo é igual a 1. Agora vamos preencher as colunas para B+. Para eu preencher a coluna de B+, eu analiso apenas DB. Então, se lembrando, no flip-flop tipo D, quando a entrada D for igual a 0, a variável do estado próximo é igual a 0. E quando a entrada D é igual a 1, a variável do estado próximo é igual a 1. Então, para essa primeira linha, DB vale 0, então B+ é 0. Nessa segunda linha, DB vale 1, então B+ vale 1. Na terceira linha, DB vale 0, então B+ vale 0. Na quarta linha, DB vale 1, então B+ vale 1. Na quinta linha, DB vale 0, então B+ vale 0. Na sexta linha, DB vale 0, então B+ vale 0. Na sétima linha, DB vale 0, então B+ vale 0. E na oitava linha, DB vale 0, então B+ vale 0. Verifique que quando você está utilizando um flip-flop tipo D, e somente quando você está utilizando um flip-flop tipo D, as colunas de excitação elas são as mesmas coisas do que as colunas de estado próximo. Veja que a coluna de DA é igual à coluna de A+, e a coluna de DB é a mesma coisa da coluna de B+. Isso só vale para flip-flop tipo D. Para outro tipo de flip-flop, o flip-flop TK, flip-flop T, o SR, isso não é válido. Então aqui nós temos nossa tabela de transição de estados. Só que não é a tabela de transição de estados que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver aquela tabelazinha de transição de estados que ela é nominal. Ou seja, a gente representa os estados de forma textual. Só que é possível sair dessa tabela de transição de estados, que é uma tabela de transição de estado binária, para uma tabela nominal. O que eu faço? Eu faço um tipo de codificação. Eu vou atribuir a cada conjunto de variáveis de estado uma representação textual. Ou seja, como eu tenho duas variáveis de estado, eu posso fazer a seguinte atribuição. Então, vou fazer uma codificação da seguinte forma. Eu tenho duas variáveis de estado, que é A e B. E aqui eu coloco o estado. Posso ter AB00, AB01, AB10 e AB11. Quando AB for 00, por exemplo, eu digo que ali refere-se ao estado S0. É o nome que eu estou dando. Você pode escolher qualquer outro nome, evidentemente. Eu estou colocando aqui S0, que é o primeiro nome que veio na minha cabeça. Quando AB for 01, eu digo que ali é o estado S1. Quando AB for 10, eu coloco ali que é o estado S2. E quando AB for 11, eu digo que ali é o estado S3. Então, se você notar bem, nessas duas primeiras linhas, nós temos referente ao estado atual S0. Nessas outras duas, o estado atual S1. Nessas outras duas, o estado atual S2. E nessas outras duas, o estado atual S3. Então, analisando essa codificação e essa tabela de transição de estados na forma binária, nós conseguimos obter aquela tabela de transição de estados na forma nominal. Então, eu reposicionei aqui minha tabela de transição de estados na forma binária, para ter um pouco mais de espaço, para desenhar a minha tabela de transição de estados na forma nominal, que é um pouco mais fácil de entender. Então, nessa tabela nós temos o estado atual, o estado próximo, barra saída para x igual a 0 e para x igual a 1.
Então, em relação à coluna de estado atual, eu vou colocar todos os estados atuais possíveis, que no caso é S0, S1, S2 e S3. E eu vou preencher as colunas de estado próximo, analisando essa tabela de estados aqui na forma binária. Então, para preencher essa primeira célula aqui, que refere ao estado atual S0 e entrada x igual a zero, vou analisar essa primeira linha aqui. No caso, nessa primeira linha aqui, o estado atual é S0 e a entrada é 0. Então, analisando essa tabela, eu vejo que o meu estado próximo é 0, 0. 0, 0 corresponde a S0. Então, aqui eu coloco S0 e a minha saída nesse caso é igual a 0. A segunda célula corresponde ao estado atual S0, entrada x igual a 1, que neste caso corresponde a esta linha aqui. Neste caso, nessa linha aqui, eu tenho o estado atual S0, já que as variáveis de estado é 0, 0, entrada igual a 1. Nesse caso, o estado próximo é 0, 1, ou seja, é S1 com saída igual a 0. Então aqui é S1 barra 0. Para preencher essa terceira célula, que corresponde ao estado atual S1, entrada x igual a 0, eu analiso essa linha aqui. Nessa linha aqui, eu tenho as variáveis de estado atual valendo 0, 1, entrada x igual a 0. Analisando essa tabela, meu estado próximo vai ser 0, 0, ou seja, S0, e a minha saída vai ser igual a 1. Então aqui eu vou ter S0 barra 1. A quarta célula é estado atual S1, entrada x igual a 1. Analisando essa linha, que corresponde ao estado atual S1 e entrada x igual a 1, eu vejo que meu estado próximo é 1, 1, ou seja, S3, e a minha saída é igual a 1, S3 barra 1. Essa quinta célula corresponde ao estado atual S2, entrada x igual a 0, que é essa linha aqui, estado atual S2, entrada x igual a 0. Meu estado próximo é S0, já que meu estado próximo é 0, 0, que corresponde ao binário de S0, e saída igual a 1. Então aqui é S0 barra 1. Para preencher essa célula, eu vou ter estado atual S2, entrada x igual a 1. Estado atual S2, entrada x igual a 1, é essa linha. As variáveis de estado atual é 1, 0, entrada x igual a 1. Meu estado próximo é 1, 0, que é S2, e minha saída é igual a 1. Então aqui eu coloco S2 barra 1. Para preencher essa sétima célula aqui, corresponde ao estado atual S3, x igual a 0, que é esta linha aqui. Estado atual S3, x igual a 0. Meu estado próximo é 0, 0, ou seja, estado S0, com saída igual a 1. E por fim, a última célula corresponde ao estado atual S3, entrada x igual a 1, é essa célula aqui. O estado próximo é 1, 0, ou seja, S2, com saída igual a 1. Então aqui eu coloco S2 barra 1. Então essa aqui é a nossa tabela de transição de estados na forma nominal. Analisando essa tabela de transição de estados, verifique uma coisa. Verifique que nesse caso a minha saída independe da minha entrada. Veja aqui para S0. Quando a minha entrada for igual a 0, a minha saída é 0. Quando a minha entrada for igual a 1, a minha saída é 0. Para o estado S1, quando a minha entrada for igual a 0, minha saída é 1. Quando a minha entrada for igual a 1, minha saída é 1. Para o estado S2, quando a minha entrada é igual a 0, minha saída é 1. Quando a minha entrada for igual a 1, minha saída é 1. E para S3, quando a minha entrada for igual a 0, a minha saída é 1. Quando a minha entrada for igual a 1, a minha saída é 1. Então, neste caso, a minha saída independe da entrada. Então, isso aqui é um modelo de Moore. No modelo de Moore, é mais fácil representar a saída, como ela depende apenas do estado, como sendo uma colunazinha separada. Então, aqui eu tenho uma tabela de transição de estados. Essa tabela é exclusiva para o modelo de Moore, em que eu vou colocar o estado atual, no caso S0, S1, S2 e S3. Os estados próximos não mudam, então S0 com entrada x igual a 0, meu estado próximo é S0, com entrada x igual a 1, meu estado próximo é S1. S1 com entrada x igual a 0, meu estado próximo é S0, com entrada x igual a 1, meu estado próximo é S3. Para S2 com entrada x igual a 0, meu estado próximo é S0. Para x igual a 1, meu estado próximo é S2. E para S3, caso x for igual a 0, meu estado próximo é S0. E caso x for igual a 1, meu estado próximo é S2. E veja uma coisa.
Como é que eu elaboro a coluna de saída? Veja que, analisando essa tabela, quando o meu estado atual é S0, a minha saída é sempre igual a 0. Então aqui eu coloco 0. Para S1, minha saída sempre é igual a 1. Então aqui eu coloco 1. Para S2, minha saída sempre é igual a 1. Então aqui eu coloco 1. E para S3, minha saída sempre é igual a 1. Então aqui eu coloco 1 também. Então aqui é a nossa, finalmente, tabela de transição de estados. Por fim, vamos para o nosso último passo, que é o passo 4, que é obter o diagrama de transição. Analisando essa tabela de transição de estados, nós conseguimos obter o diagrama de transição muito facilmente. Então, começar com S0. A saída para o estado S0 é igual a 0. Então, eu coloco S0 barra 0. Caso a minha entrada x for igual a 0, eu permaneço em S0. Caso a minha entrada x for igual a 1, eu vou para S1. Aqui em S1, a minha saída é igual a 1. Então eu coloco S1 barra 1. Em S1, se minha entrada x for igual a 0, eu volto para S0. E se minha entrada x for igual a 1, eu vou para S3. Vamos agora analisar S2. Vou colocar S2 igual aqui. S2, a minha saída é igual a 1. Se x for igual a 0, eu volto para S0. Se x for igual a 1, eu fico em S2. E por fim, para S3, a minha saída vai ser igual a 1. Então, boto S3 barra 1. Se x for igual a 0, eu vou para S0. Se x for igual a 1, eu vou para S2. Então, aqui nós temos nosso diagrama de transição de estados referente lá ao circuito sequencial no qual a gente queria analisar. Ok, pessoal? Entendido aí? Então, esse é o procedimento de análise. Foi um pouco demorado, porque a gente fez de uma forma mais lenta, mas é um procedimento bem simples de ser feito. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje, nós vimos um exemplo para realizar análise de circuitos sequenciais. Na próxima aula, nós vamos continuar apresentando alguns exemplos para a análise desses circuitos sequenciais. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.